Êxodo capítulo 20, leremos a partir do verso 1 ao verso 17. Diz assim a palavra do Senhor. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que é em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam, e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos, ó Deus, te adorar, te bendizer, Senhor, neste momento. Queremos te rogar, te pedir a tua bênção sobre nossas vidas neste momento. Abençoa, Senhor, a tua palavra, para que ela seja poderosa, Senhor, em nosso meio. Pedimos a Deus que o teu Santo Espírito possa agir e operar gloriosamente em nosso meio, para que tu mesmo, ó Deus, seja glorificado. Ajuda-nos, fortalece-nos, abençoa-nos para a glória do teu nome, Senhor. Nós te pedimos no nome de Cristo. Pedimos a Deus humildemente, ajuda-nos, abençoa-nos, desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da tua lei, ó Deus, para que em ti nos alegremos, nos regozijemos, ó Deus. No nome de Cristo, Senhor, nós te pedimos, ajuda-nos, abençoa-nos, transforma-nos cada vez mais na imagem de Cristo, Senhor. Nós te pedimos, porque para isso o Senhor nos escolheu e nos chamou, para que de glória em glória fôssemos transformados, ó Deus, na imagem de Cristo, para a glória do teu nome. Abençoa-nos, nós te pedimos, no nome de Cristo. Amém. Irmãos, então em nossa exposição no Antigo Testamento, do livro de Êxodo, nós já chegamos ao capítulo 20, já faz algum tempo. Então nós vimos que aqui o capítulo 20 se trata do Decálogo, os 10 mandamentos, das passagens mais importantes de toda a Escritura, especialmente do Antigo Testamento. Então nós falamos já aqui sobre algumas coisas introdutórias. Falamos, por exemplo, sobre Deus, quando ele diz: então falou Deus todas essas palavras, dizendo. Então, quem é esse Deus? O eterno Deus, o glorioso legislador do universo. Nós falamos também das obras do Senhor. Eu te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Também nós já falamos sobre como devemos entender os 10 mandamentos, a lei de Deus, ou diferenciar o que é a lei de Deus, a lei cerimonial, a lei moral e a lei civil. Falamos também sobre a posição do cristão em relação à lei de Deus. Nós não somos justificados pela lei, e nem sob a nova aliança condenados também pela lei, mas justificados em Cristo Jesus.
Mas ainda assim a lei então tem o objetivo de nos levar para Cristo, de fazer com que nós apreciemos mais a Cristo e o seu Evangelho. Nós já falamos sobre isso, falamos também sobre como devemos entender os 10 mandamentos. Então falamos sobre várias coisas, né? O mandamento aqui, por exemplo, como nós falamos anteriormente, não é apenas aquilo que aparenta ser, mas em cada um dos mandamentos há muito mais do que pensamos ou imaginamos. Então eles são apenas partes de um todo, uma sinédoque, né, como dissemos anteriormente. Então nós temos que olhar para os 10 mandamentos de uma maneira muito mais profunda do que apenas simplesmente batermos aqui os nossos olhos e lermos rapidamente. Mas temos que olhar como os nossos pais na fé olharam no passado, como os irmãos que elaboraram o padrão de Westminster ou pregaram sobre os 10 mandamentos. Como já comentamos antes, também existem inúmeras obras dos puritanos sobre os 10 mandamentos, os reformadores puritanos, Covenanters, sobre os 10 mandamentos. E você fica maravilhado de quantas coisas eles diziam, falavam sobre o decálogo, sobre os 10 mandamentos. Por um lado você fica maravilhado, por outro lado você fica também aterrorizado, imaginar que é ou qual é a seriedade que existe nesses mandamentos, da palavra de Deus como um todo. Então hoje nós desejamos falar um pouco sobre o primeiro mandamento. Então apenas a primeira parte sobre o primeiro mandamento. E aqui está no verso 3. Êxodo 20, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Então hoje nós começaremos a meditar então sobre o primeiro mandamento. Primeiro dos 10 mandamentos, o primeiro mandamento da primeira tábua, o que diz respeito a Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Quando nós estudamos os 10 mandamentos, por exemplo, no Catecismo Maior de Westminster, eles dizem muita coisa sobre cada um dos mandamentos, mas uma das coisas que eles dizem lá em cada uma das perguntas sobre os 10 mandamentos é o seguinte: o que é exigido, o que exige cada mandamento. Então, dentro do primeiro mandamento, é isso que nós gostaríamos de meditar. A palavra de Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. E a pergunta é: o que este mandamento exige de você, enquanto cristão, enquanto servo, serva de Deus? O que Deus exige de você neste mandamento? O que é exigido da igreja, do povo de Deus, no primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Nós falamos anteriormente que os mandamentos possuem muito mais do que aquilo que aparenta ter. Nós falamos, por exemplo, como acabei de mencionar, a questão da sinédoque, que é a parte de um todo. Assim como os outros mandamentos, este primeiro mandamento se inclui nessa regra. Ele é apenas a parte de um todo. Mas uma outra coisa também que nós comentamos anteriormente foi o seguinte: que quando uma coisa é proibida no mandamento, o contrário é um dever que também estava sendo ordenado. E também vice-versa. E também quando algo é ordenado por Deus, um dos mandamentos, o contrário, então, é pecado. Então, não terás outros deuses diante de mim. O que Deus exige de você neste mandamento? Nós então falaremos, não hoje agora sobre os pecados deste mandamento, mas o que Deus exige de você neste mandamento. Quando ele diz: não terás outros deuses diante de mim, claro que Deus, o Senhor Deus aqui, inicia o decálogo com este mandamento, porque a idolatria é um pecado muito forte em todo ser humano. Todo ser humano tem sede
um desejo pela religião, por aquilo que é sobrenatural, por aquilo que vai além daquilo que ele vê. E os israelitas, aqui que estão ouvindo o pronunciamento da lei de Deus, da lei moral de Deus, acabaram de sair recentemente de uma nação onde havia muitos deuses, politeísmo, a terra do Egito. Então lá eles viram muitos deuses, viram como esses deuses eram adorados, eram servidos, como os egípcios reverenciavam tais deuses. E Deus já inicia então o decálogo dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Então tem um bom motivo para iniciar, o decálogo com este mandamento, porque provavelmente eles não viram nenhuma outra coisa a não ser isso no Egito. Muitos deuses, falsos deuses, obviamente. Porém, quando ele ordena isso, não terás outros deuses diante de mim, então é uma proibição. Então existe aqui nesse verso uma ordem da parte de Deus que está implícita, que é aquilo que é exigido de você. Então não é exigido apenas que você não tenha outros deuses diante do Senhor, mas ao mesmo tempo Ele está exigindo que você tenha Deus, o único Deus, o Deus que tirou Israel da terra do Egito, o Deus que escolheu Moisés para fazer isso, o Deus que depois escolheu Josué, o mesmo Deus de Samuel, o mesmo Deus de Davi, o mesmo Deus de Salomão, o Deus dos profetas Isaías, Jeremias, Daniel, esse mesmo Deus que no Novo Testamento é o Deus dos apóstolos, de Paulo, Pedro, João. Esse mesmo Deus que foi servido e é servido ao longo dos séculos na história da igreja, pelos pais da igreja, pelos reformadores, pelos puritanos, pelos grandes pregadores do Evangelho, pelos grandes homens de Deus do passado, mulheres de Deus do passado, e ainda hoje em nossos dias. Este mesmo Deus é o Deus das Escrituras, é o Deus que realizou todas essas obras, é o Criador desse vasto universo. Esse mesmo Deus exige de você, neste mandamento, que você o tenha como único Deus vivo e verdadeiro. Então está implícito aqui no texto: não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, você deve ter-me, então, como o único Deus vivo e verdadeiro. Ou seja, em outras palavras, o que significa? Significa que você deve adorar este Deus, conhecer a este Deus, reconhecer Ele como Deus. Você deve glorificá-lo como Deus. Você deve amá-lo sobre todas as coisas, com tudo que você tem, com tudo que você é. Este mandamento exige isso de você. Não terás outros deuses diante de mim. Em outras palavras, tenha somente a mim como o seu Deus. É óbvio aqui para o nosso texto. E veja comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 22. Mateus capítulo 22, verso 36. Aqui nós vemos que um doutor da lei interrogou a Cristo e fez a seguinte pergunta para o Senhor Jesus. Verso 36. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Então, qual é o primeiro e grande mandamento? Não terás outros deuses diante de mim, que é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Esse verso 37, nós temos aqui o resumo dos 4 primeiros mandamentos.
Ou seja, então este primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, está relacionado então a isso. Aqui, Mateus 22, 37. Amarás o Senhor teu Deus. Ou seja, obedecer o primeiro mandamento, positivamente, é amar a Deus, conhecê-lo, servi-lo, adorá-lo. Isso é obedecer o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Deus exige de você: tenha somente a mim como único e verdadeiro Deus. Então o seu dever para com esse Deus é adorar a este Deus, glorificar este Deus. Então às vezes quando nós lemos esse verso e outros textos das Escrituras que se referem a servir e adorar a Deus, geralmente em nossa mente vem em primeiro lugar o culto a Deus. Nós nos reunimos na igreja com os irmãos para adorarmos a Deus, para cantarmos a Deus, ouvirmos a palavra de Deus, para orarmos ao Senhor. Mas este primeiro mandamento não se restringe a isso. Não se restringe ao momento do culto, mas se restringe à sua vida. Amarás o Senhor teu Deus com tudo que você tem, com tudo que você é, com todo o teu pensamento, com todo o teu coração, com tudo. Então, logicamente, não é apenas para o momento do culto. Então, não ter outros deuses diante de Deus, diante do Senhor, verdadeiro Deus, não é apenas, então, estarmos aqui no domingo e nós nos reunimos para cultuar a este Deus. Você pode fazer isso aqui e até cultuar a Deus da maneira mais ortodoxa possível, e no restante da semana você quebrar este mandamento todos os dias ainda. Então não se refere apenas ao culto público, também se refere ao culto público. Claro, se nós aqui começarmos a invocar o nome de outro Deus, estaremos quebrando com certeza também este mandamento. Mas ele abarca toda a sua vida, a vida do cristão como um todo, todas as áreas. Então, na resposta que Cristo dá a este doutor da lei, Cristo está dizendo, em outras palavras, ame a Deus com tudo que você tem, com tudo que você é, com cada fibra do seu ser, com cada célula do seu corpo, com tudo, com cada membro do seu corpo, com todos os seus pensamentos, com todas as suas afeições, com todas as suas ações, com tudo. Ame a Deus, adore a Deus. Então, neste primeiro mandamento está incluso isso. O que é exigido de você é que você conheça e ame o único e verdadeiro Deus. Então, é isso que é exigido no primeiro mandamento. Mas também nós gostaríamos agora de destrinchar um pouco isso. O que quer dizer fazer isso? O que quer dizer você amar a Deus sobre todas as coisas? Honrá-lo, adorá-lo e assim por diante. O que quer dizer obedecer este mandamento? Na prática, no dia a dia. Não é nisso que nós estamos mais interessados, obviamente. Então, nós vamos olhar aqui vários versículos na Bíblia, vários textos, então os irmãos acompanhem, e para nós vermos como que você, no dia a dia, na prática, você obedece positivamente a este mandamento, de não ter outros deuses diante do único e verdadeiro Deus. Então o que eu vou falar aqui está baseado também no Catecismo Maior de Westminster, que nós pretendemos citar depois, mas é a doutrina que era exposta mesmo de fato pelos nossos pais na fé. Não terás outros deuses diante de mim. O que quer dizer isso? Bem, nós podemos dizer o seguinte, que se você deve adorar a Deus com tudo que você tem e tudo que você é, então nós vamos dividir aqui você, o ser humano, em três coisas. Não, isso aqui não é a tricotomia, tá? Não é isso. Mas, isso nós já falamos aqui antes para os irmãos, dividir o ser humano em três partes. Não é aquela separação da alma do corpo, não é disso que nós estamos falando, mas de como você deve servir a Deus. Então, em primeiro lugar, neste mandamento exige que você sirva a Deus com a sua mente. Assim diz o Catecismo também, em Maior de Westminster. Com a sua mente. Você deve servir a Deus com a sua mente. Então Deus criou o ser humano
e dotou o ser humano com uma mente racional, uma alma racional, como diz também o Catecismo Maior em outro lugar. E a Escritura diz isso, que Deus soprou o espírito de vida no homem e fez dele alma vivente. Ele é dotado de entendimento. Isso diferencia o ser humano das outras criaturas. Então aquela frase do filósofo bem conhecida faz sentido. Penso, logo existo. Realmente, você é uma criatura, um ser pensante, dotado de entendimento. E quando Deus criou você, Ele tinha nos seus planos que esse dom, que é a mente, algo que até hoje as pessoas não ousam, não conseguem sequer explicar o que é profundamente, o que é a mente humana. É algo muito complexo. Mas com essa mente tão complexa que Deus dotou o homem, Ele exige ser adorado através dela. Isso está nas Escrituras. Você deve usar então a sua mente, o seu entendimento para servir a Deus. Então, ter Deus como seu único Deus é usar a sua mente, os seus pensamentos para adorar a Deus. Então veja comigo alguns textos das Escrituras. Veja Oséias, capítulo 6. Depois do livro de Daniel, de Oséias, capítulo 6. Verso 3. Oséias 6, verso 3. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo faz. Por isso os abati pelos profetas, pelas palavras da minha boca os matei, e os seus juízos sairão como a luz. Porque eu quero a misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então Deus deseja que você o conheça. Então quantas pessoas nós sabemos existem por aí, nos nossos dias mesmo, pessoas tão capacitadas, bem dotadas, extremamente inteligentes, mas o conhecimento delas, essa sua capacidade é usada para o pecado, para a idolatria. E você, enquanto cristão, Deus exige de você que você não apresente aqui um sacrifício, no sentido, é claro, como o Antigo Testamento colocado. Mas Deus exige mais o conhecimento de Deus. Deus já exigia isso na Antiga Aliança, quanto mais na Nova Aliança. O conhecimento de Deus. Você conhece a Deus? Tem sede de conhecer a Deus? Desejo de ler as Escrituras, compreendê-las, entender quem é o Senhor. Veja, ele diz: prossigamos em conhecer ao Senhor. Parece que há pessoas, às vezes, em muitos meios cristãos, o meio cristão evangélico, que acham que já conhecem muito de Deus. Já estudou muito a Bíblia, estudou muito história da igreja, teologia sistemática, e aí por isso acha que conhece bastante já Deus, ou conhece o suficiente para não querer conhecer mais. Mas veja o que ele diz: conheçamos e prossigamos. Conheça e continue. Acabamos de ler Filipenses, Paulo diz: não julgo que eu tenha alcançado ainda. Não, mas eu prossigo para o alvo. Então quem disse foi o apóstolo Paulo. E eu tenho certeza que você não conhece Deus como ele conhecia, o Evangelho como ele conhecia. Ele ainda diz: ainda não tenho alcançado, ainda prossigo para o alvo. Então você obedece este mandamento quando você conhece a Deus, você prossegue em conhecê-lo. E o prazer de Deus está nisso. O que Deus requer? O que Deus quer? Verso 6: eu quero a misericórdia, não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. O Senhor Jesus vai dizer lá em João capítulo 17, verso 3, que esta é a vida eterna, que te conheçam a ti,
o único Deus verdadeiro é Jesus Cristo, a quem enviamos. Conhecer a Deus. Você tem conhecido a Deus? Você tem usado o seu entendimento para conhecer o Senhor? Não apenas isso, para fazer com que outras pessoas também conheçam este Deus. Compartilhar do Evangelho, falar a respeito de quem é esse Deus, com seus filhos, com familiares, com amigos e assim por diante. Conheça esse Deus, prossiga em conhecer este Deus. Está incluso neste mandamento. Como é que você vai ter Deus como único Deus, o seu Deus, se você não conhece Ele? Você precisa conhecê-lo. É claro, o conhecimento vai muito além do conhecimento intelectual, mas passa pelo conhecimento intelectual também. Deus deu uma mente para isso. E Deus também não deu para nós a Escritura, a Bíblia, com todos os assuntos aqui organizados de maneira simples e fácil, para você já rapidamente identificá-los. Não. Deu a Escritura como um todo, escrita de forma natural. Eu digo natural, narrativas, textos prescritivos e assim por diante. E cabe a nós, cabe a você conhecê-la, estudá-la, para que você conheça esse Deus. Então Deus não vai fazer com que o conhecimento seja passado por osmose, como dizem por aí. Não. Você precisa se aprofundar nas Escrituras, conhecer a Deus, lendo, relendo, meditando nas Escrituras. Charles Spurgeon, o grande pregador, dizia que algumas pessoas o seguinte: as pessoas que não queriam ler a Bíblia ou conhecer a Deus, ele dizia o seguinte: há tanto pó na Bíblia de vocês que dá para escrever a palavra condenado nelas com os próprios dedos. Pessoas que não amavam as Escrituras, não amavam conhecer a Deus. Então o conhecimento de Deus é exigido neste mandamento. Uma outra coisa também que é exigida neste mandamento é o meditar em Deus. Obviamente vai incluir isso. Veja comigo o Salmo 63. Na verdade, se você ler os Salmos, se você fizer uma pesquisa sobre o que é meditar em Deus usando o livro dos Salmos, você vai descobrir que nas Escrituras, quando a Bíblia fala sobre meditar em Deus, o livro que mais fala sobre isso é o livro dos Salmos. Mas apenas vou citar um exemplo. Salmo 63, verso 6. Diz o seguinte, o salmista diz o seguinte: quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. O salmista, então, era alguém que meditava em Deus. Não tem como, então, você conhecer a Deus e não meditar em Deus. Então, isso significa que os seus pensamentos, sua mente, deve estar cheia de Deus à medida que você o conhece mais. Então você passa a pensar mais em Deus. Você começa a refletir em Deus, sobre o Evangelho, sobre o seu ser, sobre os seus atributos, sobre as suas promessas, sobre Cristo como Salvador. Você precisa meditar em Deus. Então meditar em Deus faz parte também de obedecer este mandamento. Meditar no Senhor. E também ainda a mente vai incluir outra coisa, o lembrar de Deus. Veja Eclesiastes, capítulo 12, verso 1. Eclesiastes 12, verso 1. Diz o seguinte: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Lembra-te também do teu Criador. Você se lembra do seu Criador? Você se lembra de Deus? Ele diz aqui, nos dias da tua mocidade. Mas é claro que sabemos que nós temos que pensar e lembrar de Deus sempre. Então, quando você está, por exemplo, engajado em alguma atividade lá no seu trabalho, você para, às vezes, e lembra de Deus? Pensa em Deus? É claro, nós estamos falando que você deve deixar de trabalhar para fazer isso. Não, mas você pode usar os seus pensamentos para lembrar de Deus. Para você meditar em Deus.
Isso é adorar a Deus, é conhecer a Deus. Isso é ter o único Deus vivo como Deus. Veja Malaquias 3, último livro aí do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 3, verso 16. Diz assim: então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. Então veja, servir a Deus, adorar a Deus no seu dia a dia, obedecer este mandamento e não ter outros deuses, significa também você usar a sua mente para conhecer a Deus, para pensar em Deus, para lembrar de Deus, para meditar em Deus. Você deve então, em meio às suas lutas, em meio às suas dificuldades, pensar em Deus, refletir sobre Deus. Em meio também às alegrias, regozijos, prazer nessa vida, também lembrar em Deus, pensar em Deus. Então, à medida que você conhece mais a Deus, você vai meditar mais nele e vai lembrar-se dele. Então, você deve examinar sua vida diante deste mandamento. Vida diária, segunda-feira, terça, quarta, todos os dias da semana. No momento que você está em casa, no momento que você está no trabalho, no momento que você está realizando alguma atividade no seu lar, lavando uma louça, varrendo a casa, arrumando qualquer coisa. Deus vem até a sua mente? Ele faz parte dos seus pensamentos? Lembra do salmista? No Salmo 10 ele diz: Deus não está nos seus pensamentos, do ímpio. Ele diz: Deus não faz parte das suas cogitações. Ele planeja, ele executa, ele trabalha, ele faz isso, ele faz aquilo, mas Deus não está nos seus pensamentos. Deus não está nas suas cogitações, na do ímpio. Está implícito que no do piedoso, como diz o Salmo 1, Deus está. O seu prazer está em meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Então, os seus pensamentos, como você tem servido a Deus com os seus pensamentos? O que você tem feito com os seus pensamentos? Deus exige que eles sejam usados no culto a Ele mesmo. Deus exige que a sua mente seja devotada para Ele, para Deus. Não estamos afirmando que você não vai fazer mais nada e pensar em mais nada. Claro que não. Mas, se você for comer, ou beber, ou fazer qualquer outra coisa, você vai fazer tudo para a glória de Deus. E como é que você vai servir a Deus e glorificar a Deus em todas as outras coisas, se primeiro Ele não está nos seus pensamentos? E nós vivemos uma época difícil em relação aos pensamentos, em relação à meditação. As pessoas não sabem mais o que é isso, mesmo a igreja, os cristãos. Acordamos já pela manhã pensando em tantas outras coisas, menos em Deus. Pensando em todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, todo o nosso planejamento em relação ao trabalho, o que faremos hoje em relação à família, em relação à casa, em relação a tantas atividades. E Deus, muitas vezes, não está primeiramente nos nossos pensamentos. Então, se Deus primeiramente não está sendo honrado nos seus pensamentos, você está quebrando o primeiro mandamento. Ele não está sendo honrado como Deus, sendo adorado, servido como Deus. Ele deve estar nos seus pensamentos. Então, como você tem usado os seus pensamentos para servir a Deus? Você medite sobre isso, reflita sobre isso. Que os seus pensamentos sejam, então, voltados para Deus. Veja comigo o Salmo 19. Salmo 19. Está falando sobre a lei do Senhor. No verso 14 ele diz: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então a meditação do seu coração, no verso 14,
têm sido agradáveis ao Senhor? Então, que pensamentos você tem alojado na sua mente? Lembra que nós falamos sobre a batalha espiritual? Os pensamentos que ela começa. E lá você pode já ganhar ou perder uma batalha. Depende de como você usa os seus pensamentos. Então, irmãos, que nós possamos, irmãos, meditar sobre como você está usando os seus pensamentos para servir a Deus. Mas não apenas com a mente, você deve servir a Deus também, mas também com as suas afeições. Com as suas afeições. Veja, quando Deus diz que nós devemos honrá-lo, adorá-lo sobre todas as coisas como Deus, com tudo que você tem, com tudo que você é, não apenas envolve a sua mente, mas também envolve outra parte dentro de você, que são as suas afeições, ou seus sentimentos, suas afeições. Você também deve usá-las no serviço a Deus, no culto a Deus. Então, por exemplo, você deve manifestar para Deus desejar a Deus. Veja o Salmo 73, verso 25. Salmo 73, verso 25. Diz assim o salmista: quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Veja, o salmista está enfrentando um grande dilema, um grande problema aqui, que é a prosperidade dos ímpios. Os ímpios cometem impiedades e prosperam. E ele tenta servir a Deus, tenta ser um homem piedoso e é castigado, ele diz. E ele diz, e agora? Como que é isso? Então ele diz que entrou no santuário de Deus e começou a compreender então qual é o fim do ímpio. Ele começa a entender qual é o fim do ímpio. E aí no verso 22 ele diz: assim me embruteci e nada sabia, fiquei como um animal perante ti. Todavia, porém, estou de contínuo contigo. Tu me sustentaste pela minha mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Então, Senhor, tu és a fortaleza do meu coração. Ainda que meu coração desfaleça, ele diz, o meu Deus é a minha porção para sempre. Ele vai dizer, não há outro que eu deseje, não há quem eu deseje além de ti na terra. Então veja, desejar então a Deus é servir a Deus, é adorar a Deus. Quando você deseja a Deus, você está dizendo, olha, todas as coisas deste mundo, todas as riquezas deste mundo, como Paulo disse, eu considero como escória, eu considero como esterco. Tudo isso que o ímpio que está conseguindo vai ser apenas juízo para ele no dia do juízo. Nada disso eu consegui, necessitado e pobre sou, mas, ó Deus, quem tenho eu no céu senão a ti? E não há na terra quem eu deseje além de ti. Tu és o meu Deus. A minha carne e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Então isso é servir a Deus. É você então colocar as suas afeições, os seus desejos na pessoa do Senhor Deus, do Deus das Escrituras. Então isso é servir a Deus, é buscar a Deus, é conhecer a Deus, é amar a Deus, desejá-lo. Também, veja o salmista no Salmo 37. Salmo 37, verso 4. Deleita-te também no Senhor e te considerar os desejos do teu coração. Veja, deleita-te no Senhor. Tenha deleite em Deus. Tenha prazer em Deus. Você deve desejá-lo. E não apenas isso, mas quando você deseja a Ele, deseja a presença dEle, depois você tem deleite nele. Você tem prazer nele. Você deseja estar mais com Ele. Então você se regozija em Deus. Veja o Salmo 32. Salmo 32, verso 11.
Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós, os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Então você deseja Deus, você tem prazer em Deus, e você se alegra em Deus. Nós lemos Deuteronômio 28 recentemente, e vimos que um dos castigos que Deus coloca sobre o povo é o seguinte: as maldições vão estar sobre vocês se vocês com alegria não servirem ao Senhor. Então não servir ao Senhor com alegria é pecado. Ele diz: alegrai-vos no Senhor. Os Filipenses, Paulo vai dizer isso: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos sempre no Senhor. Então servir a Deus envolve desejá-lo, ter prazer, deleite nele, e também regozijo e alegria nele. Quando você então usa os seus afetos, suas afeições para Deus, você está servindo e adorando Ele. Isso na sua vida diária. Você sente algum afeto por Deus? O que é para você o Evangelho, ou o viver de um cristão? O que é? Para você é apenas uma religião formal? É apenas por um motivo de obrigação você estar no domingo, numa igreja, ou lendo a Bíblia? Apenas isso. Isso não é adorar a Deus, isso não é servir a Deus. Esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, diz o Senhor. Então não adianta você achar que está servindo a Deus, achar, tudo bem, eu não tenho aqui imagens, escultura, não tenho outros deuses, outras religiões, só tenho uma religião, mas se você não tem nenhum deleite, nenhum prazer, nenhuma alegria em Deus, você não está adorando o único e verdadeiro Deus, você também está quebrando o mandamento de qualquer maneira. Você não está adorando a Ele como deve ser adorado, como Ele mesmo exige que você o adore. Então é ofensivo, na verdade, a Deus você querer adorar a Ele sem afeição alguma. É ofensivo. Consegue imaginar, por exemplo, o marido e uma esposa, o homem, o marido e sua esposa, e ele faz coisas que ela pede, muitas vezes, ou compra flores, sei, alguma homenagem. Aí a pergunta dela: por que você está fazendo isso? Porque é minha obrigação. Não gosto de fazer isso não, mas o que eu posso fazer? É minha obrigação. Acho que ela vai ficar feliz com isso? Claro que não. Vice-versa, nem mesmo o marido ia ficar, ninguém fica, nem seus filhos, nem você quanto pai, e assim por diante. E nossos relacionamentos com as pessoas, se as pessoas simplesmente querem agradar você apenas por um mero desejo de obrigação formal, você não se sente feliz com isso. Você acha que Deus se sente? Paulo diz: eu posso entregar o meu corpo inteiro para ser queimado, vender todos os bens, entregar tudo. Se não tiver amor, de nada vai valer. Nada. Então você pode fazer tudo para Deus. Você pode vir à igreja, você pode estar no culto, você pode ler a Bíblia, você pode ser um missionário, você pode fazer o que for, você pode ser martirizado pelo Evangelho. Se você não for movido pelo amor a Deus, se não houver em você nenhuma afeição a Deus, não vale nada diante de Deus. Nada. Você precisa desejá-lo, amá-lo, ter alegria, desejo em servi-lo, em buscá-lo. Ele deve fazer parte das suas afeições. Deve dominar, na verdade, suas afeições. Um outro sentimento ainda que podemos dizer, o sentimento também de gratidão a Deus. Claro, existem inúmeros sentimentos que podemos citar aqui, mas veja comigo de gratidão. Veja Filipenses capítulo 4. Filipenses 4. Verso 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Então você vai pedir a Deus, você vai suplicar a Deus, vai colocar todos os seus pedidos diante de Deus, mas ele diz, com ação de graças, com gratidão. Veja também o Salmo 103, salmo que gosto muito. Salmo 103.
Você já teve esse sentimento alguma vez, orando ao Senhor? Já teve esse sentimento aqui do salmista, no Salmo 103? Veja comigo, Salmo 103, verso 1 até o verso 3. Diz assim o salmista: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição e que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Veja, bendize, ó minha alma, ao Senhor, tudo o que há em mim. Isso é obedecer ao primeiro mandamento. Tudo o que há em mim, os meus pensamentos, minhas afeições, minhas ações, tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Não se esqueça, na sua mente, sirva a Deus, não esqueças. Mas gere em você uma afeição, um sentimento de gratidão a Deus. Você é grato a Deus? Você é grato a Deus por aquilo que Ele concede no dia a dia? Acima de tudo, o que Ele concede a você no Evangelho, em Cristo Jesus. Paulo diz que nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus. Todas. Ou seja, não falta nenhuma. Todas. Onde? Nas regiões celestiais. Todas as bênçãos espirituais. E você é grato a Deus. Deve cantar os salmos, diz a Escritura, com gratidão no coração. Ou seja, o seu coração, suas afeições devem estar voltados para Deus. Voltados para Deus. Você deve ter diante de Deus afeições para servi-lo. Senão você não está servindo Ele de fato. Outro sentimento ainda que podemos citar, outra afeição, é o temor. Veja, Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8. Verso 13. Isaías 8, verso 13. Diz assim: ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. A Escritura é forte quando fala isso. O temor do Senhor, princípio da sabedoria. Devemos temer e tremer diante de Deus, diante da Sua palavra. É um sentimento também de reverência, de temor diante de Deus. Você não pode servi-lo, você não pode cultuá-lo, quer seja no culto público, quer seja no seu particular, quer seja na sua vida diária, sem temer ao Senhor. Você deve temer ao Senhor. Ele é santo, Ele é justo. Você não deve cometer então irreverências para com Deus, não deve tomar o nome de Deus em vão, como nós aprenderemos depois. Você deve servi-lo com temor e tremor. As Escrituras, várias, inúmeras passagens dizem isso. Ou seja, isso também é uma afeição. Você deve ter no seu coração, na sua vida. Veja ainda mais um outro sentimento. Salmo 119. Salmo 119. Nós falamos aqui que a alegria é importante para servir a Deus. Mas também, ainda que possa ser contraditório, a tristeza também é importante para servir a Deus. Tanto a alegria quanto a tristeza. Então o apóstolo vai dizer que a tristeza segundo Deus produz arrependimento. A tristeza segundo Deus produz arrependimento verdadeiro. Aqui no Salmo 119, verso 36, diz assim: rios de águas correm dos meus olhos porque não guardam a tua lei. Então você tem um sentimento de tristeza quando as pessoas blasfemam contra o seu Deus, quando as pessoas pregam contra o seu Deus, as pessoas pregam o falso evangelho, quando as pessoas quebram deliberadamente a lei de Deus. Diz o salmista:
Rios de águas vivas correm dos meus olhos. E a minha pergunta é: e você? Quando você peca contra Deus, rios de águas correm dos seus olhos? Você lamenta o fato de você ter pecado contra Deus? Não somente as outras pessoas, mas também até mesmo você. Veja o Salmo 51. Salmo 51. Verso 17. Os sacrifícios para Deus, então o culto para Deus, que você pode servir a Deus, são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então, servir a Deus, o único Deus, é ter por Ele, para Ele, por causa dos seus pecados, um coração quebrantado, um espírito quebrantado, um coração contrito diante de Deus. Uma vez alguém disse isso, e é verdade, como nós precisamos hoje de pessoas com corações quebrantados, olhos molhados e joelhos dobrados, que nós precisamos hoje. Então, servir a Deus, cultuar este Deus, adorar este Deus, obedecer o primeiro mandamento, é ter um coração quebrantado, um coração sensível às realidades espirituais, sensível ao Evangelho, sensível, consequentemente, ao pecado. É isso que ele disse quando ele faria aquela grande obra de tirar o coração de pedra, um coração duro que não sente nada, colocar o coração de carne que agora é sensível. Então o verdadeiro cristão, ele é sensível. Aquele que cuida ou cultua a Deus, cuida das coisas de Deus, serve a Deus, adora verdadeiramente a Deus, ele tem um coração sensível diante de Deus. Ou seja, suas afeições, as suas tristezas, rapidamente são acesas quando ele peca contra Deus ou quando ele vê o pecado ao seu redor, ainda que em outras pessoas. Por quê? Porque rios de lágrimas correm dos seus olhos quando a lei de Deus é quebrada, quando Deus é desobedecido e quando os mandamentos são violados, quando Deus é blasfemado, gera em nós um sentimento então de tristeza profunda. E esse é um culto a Deus, diz o salmista, é um sacrifício para Deus. Você chegar diante de Deus com um coração contrito e um coração quebrantado. O salmista diz: Deus não desprezará. Deus não desprezará. Como você tem obedecido o primeiro mandamento em relação às aflições? Elas fazem parte da sua caminhada cristã? Alegria, prazer, deleite em Deus, gratidão, também tristeza pelo pecado. Jonathan Edwards dizia no seu livro Religious Affections, nós tivemos a oportunidade de estudar, que não existe vida cristã sem afeições. Não existe verdadeiro evangelho, não existe alguém que tenha nascido de novo, que as suas afeições não tenham sido tocadas, transformadas, e agora Deus as usa no serviço dele. Não existe isso. As pessoas às vezes têm medo das afeições, medo das fortes emoções. Negar as emoções é um erro gravíssimo, na verdade. As pessoas podem nem estar servindo a Deus verdadeiramente, nem sendo regeneradas verdadeiramente, se elas não tiveram suas afeições também despertadas. Lembra o que causou a pregação de Pedro? Não foi isso? Depois da pregação de Pedro, as pessoas tiveram o seu coração compungido, diz a palavra de Deus. Convicção de pecados diante de Deus. E assim é, de um modo geral, com todos os cristãos. A convicção de pecado, a tristeza segundo Deus, produz verdadeiro arrependimento. E vai produzir um verdadeiro culto a Deus, um verdadeiro serviço a Deus. Então, o primeiro mandamento exige-se que você cultue a Deus e adore a Deus. Não tem como fazê-lo sem usar a sua mente, sem usar as suas
afeições. Mas ainda podemos dizer que também, depois que você começa a compreender, conhecer o Evangelho, conhecer a Deus, suas afeições devem ser despertadas, e aí você também começa a servir a Deus na prática. Suas ações, a sua vontade também devem ser usadas para o serviço de Deus. Você precisa fazer algo, concretamente falando, fazer algo para Deus. Isso é também cultuar a Deus, é adorar a Deus, é obedecer ao primeiro mandamento. Salmo 50 aqui, por exemplo, verso 17 diz, verso 15, perdão, Salmo 50, verso 15: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, tu me glorificarás. Então o verdadeiro cristão é aquele que na sua angústia ele invoca o nome de Deus. Então ele lembra, ele pensa, ele medita nas promessas de Deus, em que Deus é. Ele lembra e medita que Deus é todo poderoso, por exemplo, e que Ele é misericordioso. Ele fica angustiado diante da situação, suas afeições, mas não para aí. Então ele se ajoelha e invoca a Deus no dia da angústia. Ele invoca o nome de Deus. João Calvino diz às Institutas que se você não invocar a Deus na sua angústia, você está pecando tanto quanto aquela pessoa que fez um ídolo para ela. Você está adorando outro Deus quando você não invoca a Deus na sua angústia. E em outras palavras, é isso que João Calvino diz. Por quê? É simples. Nenhum ser humano em sã consciência, em angústia, vai apenas ficar parado e não tem nenhuma ação. Ele vai ter alguma ação. Por exemplo, pedir ajuda para alguém, tentar resolver o problema por si só, se trancar num quarto, depressão, sei lá o que for, mas alguma ação teve. E isso vai fazer o quê? É depositar a sua esperança em tantas outras coisas, menos em Deus. E isso é idolatria. Não invocar a Deus é pecado. Não invocar a Deus na sua angústia é pecado. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, diz Pedro, porque Ele tem cuidado de vós. Em Filipenses, acabamos de ler: sejam as vossas petições todas conhecidas diante de Deus. Ou seja, invoca-me, diz o Senhor. Você invoca a Deus? Veja também o Salmo 130, verso 7. Depois de invocar a Deus, temos uma outra atitude que podemos ter também. Salmo 130, verso 7. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção. Você tem então agora o quê? O dever de esperar em Deus. Salmo 40, veja o que diz o salmista no Salmo 40, verso 1. Salmo 40, verso 1. Esperei com paciência no Senhor. Salmo 40, verso 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Então, esperar em Deus, ou confiar em Deus, é também servir a Deus. Esperar em Deus, confiar em Deus, é cultuar a Deus. Você confia em Deus? Você confia em Deus que amanhã você vai ter saúde para trabalhar, você vai estar de pé, que seus olhos vão abrir, que você vai viver? Você tem confiança disso? Por que você se senta na cadeira, nessa cadeira, no sofá? Porque você sabe que se você sentar, Ele vai te aguentar. Você confia nela? Você confia na cadeira, você confia no sofá que você senta, porque você sabe que você não vai cair. E você se joga nela, todo o seu peso está aí, nesse objeto. E é assim que você cultua a Deus, você serve a Deus. Quando você
joga-se sobre ele, deposita toda a sua vida nele, confiando nele. Já parou para meditar nisso? Como isso é sério? Cristo, quando fala dessa questão de ter outros deuses, lá no Sermão da Montanha, no capítulo 6, ele fala sobre outros deuses que podem ser as riquezas. Ele diz que não se pode servir a dois senhores. Você pode apenas servir apenas um Deus, ou o Deus da Bíblia, ou as riquezas, ou o dinheiro. E aí você para pensar, mas como que alguém pode cultuar, prestar um culto à riqueza, a mamon, ao dinheiro? Como você cultua a riqueza? Como? Você se reúne com um grupo de pessoas, você canta para o dinheiro. O que você faz para o dinheiro, para cultuar o dinheiro? Você faz o que em relação ao dinheiro? Você faz uma oração para o dinheiro? Como que cultua o dinheiro? Jesus está dizendo, Senhor Jesus, você não pode servir a este Deus, as riquezas. Mas como você serve o dinheiro? Você não serve a Ele fazendo coisas para Ele, porque Ele é autossuficiente, Ele não precisa de você. O dinheiro não precisa de você para nada. Mas as pessoas cultuam o dinheiro ainda assim. Como? Quando as pessoas confiam nele para tudo. Quando o ser humano confia no dinheiro para tudo, nas riquezas para tudo, ele está cultuando o dinheiro, as riquezas. Então, no fim do mês, eu sempre dependo daquilo lá, daquele dinheiro. Se você não tiver lá, nada vai dar certo, nada vai acontecer. Aquele é o meu Deus. É isso que as pessoas fazem hoje, é isso que o materialismo faz hoje. Então, a riqueza tornou-se o Deus de mundo. Paulo vai dizer isso, né? Timóteo, na epístola de Timóteo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E as pessoas têm cultuado, então, o dinheiro, tem sido o Deus deles. E como que eles cultuam a ele? A não ser dependendo dele, confiando nele. É da mesma maneira que você deve servir o Deus da Escritura. Você não serve às riquezas, ao dinheiro, você deve servir ao Deus das Escrituras. Não ter outro Deus, apenas o Deus da Bíblia, Criador dos céus e da terra. Mas Ele não precisa do seu culto, Ele não precisa de você, Ele é autossuficiente, Ele é todo poderoso, não precisa de você. Então como é que você cultua um Deus que não precisa de você? Quando você espera e confia nele. Você deposita nele a sua confiança, a sua esperança, e você diz: não tenho outro no céu além de ti. Não tenho outro Deus. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que nada funcione, dê certo, todavia me alegrarei no Senhor. Todavia me alegrarei em Deus. Então, isso é cultuar a Deus, servir a Deus. Isso é obedecer ao primeiro mandamento. Ter Deus como seu Deus é quando você deposita nele toda a sua esperança, toda a sua confiança, e você lança sobre ele toda a vossa ansiedade, como diz a Escritura. Isso é servir a Deus. Então, fazer de fato isso. E além disso, você cultua esse Deus através da obediência, através da submissão. Veja o profeta Jeremias, capítulo 7. Verso 23. Nós vemos esse tipo de ordem da parte de Deus em todo o livro de Deuteronômio. Jeremias 7, 23. Mas isso lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus. E vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Ou seja, obedeça a Deus. Obedeça ao Senhor. Então isso é cultuá-lo, servi-lo, obedecê-lo, agradá-lo também. Veja 1 João, lá no Novo Testamento, 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3, verso 22. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista.
Ou seja, fazer aquilo que agrada ao Senhor. Fazer aquilo que agrada a Deus. Obedecer a sua palavra. Obediência aos seus mandamentos. Obedecê-lo. Como lemos lá em Deuteronômio 28. Obedecer ao Senhor. Então isso é adorar ao Senhor. Isso é obedecer ao primeiro mandamento. Quando você então ama a Deus com toda a sua mente, todos os seus pensamentos, com todas as suas afeições e com toda a sua vontade. Para resumir, cultuar a Deus, obedecer ao primeiro mandamento, que é adorar a Deus, conhecê-lo, glorificá-lo, fazer tudo isso, resumindo em palavras bem simples, é andar com Deus. Andar com Deus. Então veja nas Escrituras, nós temos um exemplo conhecido, né? Em Gênesis capítulo 5, verso 24, e diz assim: e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Exemplo, um homem que andou com Deus. Como já comentamos anteriormente, este andar aqui no hebraico tem um significado muito profundo, essa palavra, muito forte. É um tempo verbal que não existe na nossa língua. É um andar intenso com Deus, com toda a mente, com toda a afeição, com toda a vontade. É um andar intenso com Deus, deleitoso, prazeroso, e assim por diante. Este é o significado dessa palavra, andar com Deus. E eu quero que você vá comigo em Miqueias, capítulo 6. Nos profetas. Depois de Daniel, Oséias, Obadias, Jonas, Miqueias, capítulo 6. Então este é vamos ler aqui um texto que você deve guardar no seu coração. Miqueias 6, verso 6. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Ou seja, como que eu vou cultuar este Deus? Como que eu vou adorar a este Deus? Como? Apresentar-me diante dele com holocaustos? Com bezerros de um ano? Como que você vai cultuar Deus? É somente no culto público? Como você vai cultuar a este Deus? Adorar a este Deus e ter Ele como único e vivo verdadeiro Deus? Verso 7. Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros? Ou de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão? O fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? O que você fará? Ele te declarou, verso 8, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? O que Deus pede de ti? O que Ele exige de você nos seus mandamentos? Senão que pratiques a justiça, ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. É isso que Deus declarou ao homem. E é isso que Ele pede de ti. Que você pratique a justiça, pratique a palavra de Deus, ame a bondade, a benignidade, seus afetos, suas afeições, e andes humildemente com o teu Deus. É isso que Ele exige de você, é isso que Ele pede de você. Ande com o teu Deus. Prossigamos, conheçamos e prossigamos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Mas o que é interessante tirar nesse texto aqui de Miqueias é que ele faz perguntas. Como que eu me apresentarei diante do Deus Altíssimo? Por que ele faz essas perguntas? Apresentar-me diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano? Por quê? Porque Deus é um Deus santo. E como você vai se aproximar de um Deus tão santo para andar com Ele? Como? Você vai precisar oferecer então algum sacrifício? Algum holocausto? Milhares de carneiros? 10.000 ribeiros de azeite? Ou veja na metade do verso 7.
Daria o meu primogênito pela minha transgressão? Você precisa fazer isso? Não. Por quê? Porque Deus deu o seu primogênito para isso. Deus deu o seu primogênito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, para que você ande com Ele, com Deus. Então você não tem que prestar mais sacrifícios nesse sentido, como era no Antigo Testamento, porque Cristo é o sacrifício de Deus. Ele é o primogênito, o melhor de Deus. E Ele foi sacrificado, oferecido como sacrifício, como propiciação. E agora Ele te declarou o que Ele exige de você. Que você pratique a justiça. Arrependa-se dos seus pecados. E pratique a palavra de Deus. Ames a benignidade e andes humildemente com teu Deus. Então agora você pode andar com Deus. Você pode obedecer o primeiro mandamento. A lei de Deus, é interessante que Ele exige muitas coisas e proíbe muitas coisas. Mas como diz Thomas Watson, ela apenas exige e proíbe, mas não dá capacidade e força para você cumprir esses mandamentos. Thomas Watson disse que era igual o faraó lá. Faça o tijolo, mas eu não vou te dar palha, eu vou te dar nada para você fazer o tijolo. Mas faz. A lei de Deus faz isso. Mas o Evangelho faz com que seja possível você obedecer a Deus. Então Deus exige que você ande com Ele, mas Ele torna isso possível. Como? Por Cristo. Hebreus capítulo 10 diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos. Agora você pode se achegar, então, a esse Deus. Com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que o prometeu. Então Deus prometeu. Ele ofereceu o seu primogênito como sacrifício para você poder agora conhecer e servir a este Deus. Você pode conhecer este Deus. Veja o que diz o Catecismo Maior de Westminster. Quais são os deveres exigidos no primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Quais são os deveres exigidos no primeiro mandamento? Resposta: os deveres exigidos no primeiro mandamento são conhecer e reconhecer Deus como o único verdadeiro Deus e nosso Deus, adorá-lo, glorificá-lo como tal, pensar, meditar nele, lembrar-nos dele, altamente apreciá-lo, honrá-lo, adorá-lo, escolhê-lo, amá-lo, desejá-lo, temê-lo, crer nele, confiando, esperando, deleitando-nos e regozijando-nos nele, ter zelo por ele, invocá-lo, dando-lhe todo louvor e agradecimentos, prestando-lhe toda a obediência e submissão do homem todo, ter cuidado de o agradar em tudo e tristeza quando lhe é ofendido em qualquer coisa, e andar humildemente com ele. Esses são os deveres exigidos no primeiro mandamento. Então, nós aprendemos o seguinte, que em Êxodo capítulo 20, verso 3, diz o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Que Deus está dizendo: tenha a mim como único e verdadeiro Deus e ande comigo. É isso que eu exijo de ti. Ande comigo. Então Deus não está dizendo aqui hoje: não quero andar com vocês, vocês são pecadores, não quero que vocês me sirvam, me adorem. Não, o contrário. Não tenha outros deuses, mas tenha a mim. E ainda que sejam pecadores, e ainda que sejam maus nos seus desígnios, nos seus pecados, as suas intenções, na sua natureza pecaminosa, eu digo, ainda assim, você tem agora um mediador, Cristo Jesus. Então, Deus, Ele convida, Ele chama pecadores
para que andem com Ele, para que busquem a Ele, para que sirvam a Ele. Então ele diz, vinde, Isaías 1, 18, ele diz, vinde. Vinde então, argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como um carmesim, se tornarão como uma branca lã. Se quiserdes e se obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Você diz, não, eu sou um grande pecador, uma grande pecadora, mas Cristo diz, vinde a mim, todos vós, todos vocês são cansados, sobrecarregados, não importa, é para esses que Cristo veio. Cristo veio salvar o perdido, Cristo veio buscar e salvar os pecadores, não veio para os sãos, mas para os doentes. E Ele diz, ninguém vai ao Pai senão por mim. Se não for por Cristo, você não pode obedecer o primeiro mandamento. Você não pode andar com Deus. Você não pode conhecer a Deus. Você não pode servi-lo com a sua mente, com suas afeições, com suas ações, com nada. Somente porque Cristo foi entregue no seu lugar. Então agora Ele exige. A Escritura exige, Deus exige. Ande com Deus. Sirva a Deus. E deleite-se nele para todo sempre. Amém.